microfonia. Pronto. Tá bom? Dá pra ouvir? Ou tem muita microfonia? Então vamos lá. Difícil. Vamos lá. Eu sou o advogado Frederico, estou aqui com o presidente Cascavel, pessoal da Frente Manifestante, Moura, Criciúlo, Bela, Gelson, Cabral, doutora Vanessa, Bruno, entre outros. Gostaríamos de falar que estivemos lá na audiência de conciliação no Tribunal de Justiça e foi determinado que, em última proposta, gostaria, antes de mais nada, esclarecer que hoje é apenas votação, que vai ser votação da seguinte forma: todos vão assinar um livro e uma lista de presença e após vão pegar uma cédula e botar na urna que está aberta, não está lacrada ainda, para a gente ter o quantitativo de pessoas que votaram a favor ou contra a proposta da Prefeitura, que deixou bem claro que é a última proposta deles. Inclusive está constando na ata que eu vou ler para vocês. Essa ata é a proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro, que não irá mais apresentar nenhuma proposta. E hoje é apenas para apreciar esse pedido de proposta. Ou vota sim ou vota não. Mesmo assim, tem que votar aqui na cédula. Eu vou explicar as questões a favor e contra essa questão que vai ser pontuada. Depois vai ficar a critério de cada um votar na sua consciência se é a favor ou contra, devido às questões que eu vou pontuar. Mas antes de mais nada, eu vou ler a ata da audiência de conciliação lá do Tribunal de Justiça, onde consta a proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quer ler? Pode ler. Moura vai ler. Boa noite a todos. Eu vou pular a primeira parte, em que cita aqui os presentes da audiência. Então segue da seguinte maneira: foi aberta a audiência de conciliação. O sindicato apresentou pauta de reivindicação tirada da reunião da categoria ocorrida no último dia 7 de fevereiro, ficando de apresentar a ata respectiva, que para fins dessa audiência resume as reivindicações da categoria à aprovação de um plano de cargos e vencimentos e a fixação do piso salarial de R$ 1.800. Atenção, sendo este também o valor da gratificação de risco pela Procuradoria do município foi apresentada, inclusive em slide, o histórico da Guarda Municipal e uma proposta, segundo a qual haveria reenquadramento por tempo de serviço da Lei 100, alteração nos percentuais entre classes e níveis, aumentando do vencimento base inicial, incorporação da gratificação de risco, criação de gratificação para líderes. Com isso, haveria um melhor reenquadramento, a possibilidade de promoção antecipada por mérito, sendo que dos 7.523 guardas municipais, 4.663 seriam passíveis de movimentação, sendo 2.1 duplo meia por promoção e 1.261 por progressão. É proposta também a alteração dos percentuais entre classes, o que é necessário para um aumento do vencimento base. Propõe também que, além da revisão do vencimento e da gratificação de risco, tendo o percentual da inflação se dê aumento real de 5%, repetindo, 5% em 2014 e de 5% em 2015, o que corresponderia a 10,3% de aumento. Propuseram também a valorização de diferenciação dos guardas dedicados e em comando com a fixação de gratificação que explicitam o que beneficiará 15% da tropa.
Entabuladas as discussões a respeito, insistindo a Guarda Municipal na sua proposta originária, foi interrompida a audiência para consulta ao prefeito. Pela Procuradoria-Geral do município foi dito que o prefeito, como proposta final e de caráter excepcional, aceita o reenquadramento imediato dos membros da Guarda Municipal e a concessão de um aumento de 15,5% a partir da vigência da lei específica, cujo projeto se compromete a apresentar no prazo de 15 dias após a homologação do acordo ora proposto, sem prejuízo do reajuste geral anual com base no IPCA e na database. Com isso, o piso inicial seria de R$ 1.740, aí entendido o vencimento mais a gratificação de risco. Em contrapartida, a incorporação de 50% de gratificação de risco, regulada hoje por decreto, se daria 25% em 2015 e 25% em 2016. Serão mantidas também as demais propostas feitas acima, que serão objeto de projeto de lei supra-referido. Suspensa a audiência para que fossem consultados os líderes da categoria, retornando, pediu o advogado no sindicato que suspendesse o prazo até segunda-feira, porquanto não conseguiu esclarecer a categoria quanto às propostas feitas. Se compromete a apresentá-las em assembleia a ser realizada no domingo, às 20 horas, na porta do BG, na Avenida Pedro II, 111, Santo Cristóvão. Comprometeu-se a apaziguar os ânimos, porquanto tem consciência de que essa é a proposta final da Prefeitura, se comprometendo também a não trazer contraproposta. Compromete-se ainda ao sindicato a vir devidamente representado com posição final e poderes para transigir. Consultado o prefeito através do procurador-geral, foi dito que mantém a proposta até segunda-feira. Assim sendo, comprometeu-se o advogado do sindicato a trazer a petição com esse posicionamento acompanhado de procuração com os poderes referidos até às 12 horas de segunda-feira do dia 17 de fevereiro. Nada mais havendo, determinou-se a excelentíssima senhora desembargadora presidente que se encerrasse a presente audiência às 17 horas e 10 minutos, lavrando-se a presente termo que, lido e achando conforme, vai. Devidamente assinado pelo presidente, eu, Márcia Lopes de Eira, analista judiciário. Final, desembargadora Leila Mariano. Agora eu gostaria de pontuar, já foi lida essa questão, eu gostaria de pontuar algumas questões importantes para, antes de vocês aprovarem ou não aprovarem qualquer questão relativa ao plano ou piso salarial, os seguintes pontos importantes. Antes de mais nada, é importante dizer que essa Assembleia não é para definir nada referente a greve ou não greve. É só para saber se aprova ou não aprova nenhum tipo de plano, ok? Por favor, é só isso. Agora vamos pontuar questões positivas e questões negativas para vocês pensarem. O sindicato não está aqui em nenhum momento para aprovar ou não essas questões. Quem vai definir é a categoria. Vamos lá. Vocês têm que ficar cientes de uma questão importante, que é a questão da gratificação de adicional de risco. Essa gratificação é um percentual de 100% para os novos e 50% para os antigos. Essa é através de decreto, ou seja, é uma vontade do governante. O governante emite um decreto, ou seja, ele pode retirá-lo quando quiser. Ele está trazendo esse ponto para dentro do salário base de vocês. Ponto. Fica o pensamento para vocês raciocinarem. Eu não estou aqui para interferir em nenhum momento no que vocês querem. Eu estou pontuando para vocês raciocinarem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Uma greve, se vier a ser deflagrada novamente, vocês têm que saber que o grupo não pode, em nenhum momento, recuar. Porque haverá corte de ponto, haverá
possível perseguição, haverá exoneração, haverá tudo. Tem um concurso pendente de 2012 que ainda não foi concluído, ou seja, se houver exoneração, eles podem chamar as pessoas. Isso não quer dizer que eles vão fazer. Eu estou botando para vocês pensarem na balança. Isso é uma questão importante. Eu sou advogado de vocês e tenho que defender o interesse de vocês. Tenho que esclarecer outras questões. Se vocês vierem a fazer o acordo é amarrado até 2016. Ou seja, até lá vocês têm um compromisso de cumprir aquele acordo. Ou seja, de não fazer qualquer tipo de reivindicação, a não ser que ela seja legal. Ponto. Outra questão. Vocês podem até vaiar depois, deixa eu só concluir. Outra questão importante. Me ajuda para lembrar. Só para lembrar. Só um minuto que a doutora Vanessa vai falar sobre o plano de cargo. Depois eu volto para falar as outras questões. Só um minuto. Vamos pensando enquanto isso, enquanto a doutora Vanessa vai trazendo as informações a respeito do plano de cargo, porque ela conhece mais essa matéria. Primeiro, boa noite para todo mundo. E vamos lá falar sobre a questão do plano de cargo, tá? O plano de cargo, como já deve ter rodado a informação para a maior parte de vocês, está longe de ser o ideal do que seria. Tá? Mas qual é a proposta? A proposta é reenquadramento imediato de todas as pessoas que estão na guarda, o que significaria a movimentação de aproximadamente 4.500 pessoas que hoje estão na tropa. Isso significaria a movimentação de em torno de 4.500 pessoas, tá? A movimentação começaria a partir de quem tem 4 anos de guarda. Então, é uma coisa que também é para pensar. Hoje, vocês não têm perspectiva de movimentação. Com um plano, por mais que ele não seja ideal, essa perspectiva começa. Aí você fala, mas eu não conseguiria chegar a GM5 e GM6. De fato, GM5 e GM6 são cargos que não serão alcançados por tempo de guarda. Serão alcançados apenas por merecimento. Vamos lá, vamos voltar aqui a outras questões importantes para vocês raciocinarem antes de tomarem as decisões de vocês. Outra questão muito importante é a seguinte: o prefeito já deixou claro que não vai negociar mais. Então o que acontece? Estamos em pleno período eleitoral, isso é importante, vocês só precisam ouvir a questão de consciência de cada um depois de decidir. Ou seja, o período eleitoral, ele só pode mandar para a Câmara Municipal, para a aprovação desse projeto de lei, até abril. Depois de abril, isso é importante. Ou seja, se a gente vier fazer uma nova greve e etc., significa que vocês vindo não vão ter outra porta aberta para negociar com o prefeito, segundo informação que foi passada pelo próprio prefeito. Outro ponto é, vocês, cientes dessa questão, fazendo a greve ou não vão ter, para depois de abril, nem isso que eles estão oferecendo agora. Isso é o que eles estão propondo. Só que vale lembrar que uma categoria, se vier a entrar em greve e vier a recuar, isso é pior do que aceitar isso. Isso é muito pior. Das duas, uma. Vocês podem também não aceitar e não entrar em greve também.
fique ciente de que uma greve está declarada atualmente ilegal. Atualmente ela está ilegal. Dependendo da votação de vocês hoje, nós iremos recorrer ou não. Isso é um ponto. Uma nova greve vai depender de vocês também. Só que lembrando que o prefeito já avisou que não vai dar mais nada. A proposta é só essa e não tem tempo hábil para mandar para a Câmara dos Vereadores uma nova proposta, sendo essa última. Outra questão importante aqui. O decreto que pode ser revogado, se ele vier a ser incorporado ao salário de vocês, caso vocês aceitem essa proposta, ela não, ou melhor, ele, o percentual, não poderá ser mais retirado. E isso é uma questão que foi pontuado lá, porque, segundo a PGM, por orientação da presidente do tribunal e pelo Ministério Público do Estado, eles falaram que esse decreto seria inconstitucional. Foi pontuado pela presidente para que a PGM fizesse um estudo sobre isso e enviasse ao prefeito, para ele analisar se ele iria revogar ou não o decreto. Ninguém falou em nenhum momento que iria revogar decreto nenhum, tá? Isso é importante deixar claro. Nós estamos sendo o mais transparente possível. Nenhum momento foi afirmado que haverá o corte do decreto, mas vocês têm que ficar cientes que foi falado que é uma vontade do governante. Então, por conta disso, vocês raciocinem. Vocês vão ter que entrar em fila aqui hoje para poder assinar o livro e a lista de presença, para com isso pegar a cédula e votar ou a favor ou contra o piso salarial, ou a favor ou contra o projeto de plano de cargo e salário, que a doutora Vanessa agora vai falar quanto iria o valor de vocês, caso vocês aceitem essas questões que seriam pontuadas, que são pontuadas aqui agora. Só um minutinho, por favor. Então, deixa eu só falar uma coisa antes com relação ao adicional, que com essa história do decreto, de tira, não tira, enfim, o que incorporar do salário de vocês vira base de cálculo para todas as outras vantagens que vocês têm no salário de vocês. Então, vamos supor, triênio passa a ser calculado em cima de uma base maior do que tem hoje. Férias, 13º, qualquer outra gratificação, qualquer outra vantagem pessoal, a base de cálculo aumenta. Então isso eu acho que é uma coisa que é importante que vocês tenham em mente. Hoje, se tudo é calculado em cima de 753, vai ser calculado em cima de uma base maior com a incorporação do adicional. Isso vocês vão decidir, vocês têm que pensar qual é a base de cálculo que vocês querem. Se é a que vocês têm hoje, ou se é com a possibilidade de ter uma base de cálculo maior. Então, isso hoje pode não ser uma diferença significativa, mas para frente isso pode ser interessante. 2014 pode não ser um ano bom financeiramente, mas 2015, 2016, com essa incorporação, pode chegar no valor que vocês pretendem, tá? Hoje, em 2015, vai incorporar 25% do adicional. Em 2016, mais 25%. Então, hoje, o que existe a possibilidade de ser retirado vai estar 50% incorporado no salário de vocês, servindo para aumentar a base de cálculo. Essa questão que a doutora Vanessa falou é só para vocês ficarem esclarecidos. Nós não estamos aqui em nenhum momento querendo que vocês façam A, B, C ou D, entendeu? Fica a critério da categoria decidir. Nós estamos apenas transferindo todas as informações para vocês tomarem a decisão. Porque como advogado,
Nós temos que transferir todas as informações para que não haja nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de informação equivocada. Nós estamos pontuando. A categoria vai decidir. A categoria vai assinar o livro, a categoria vai assinar. E outra questão importante. Vocês, ao assinarem o livro e assinarem a lista de presença, vão votar. Por favor, não anulem os votos. Não escrevam greve. Não assinem. Não escrevam o nome de vocês, que isso anula o voto. Não botem nem a matrícula. Não botem nada. O voto fica nulo. É só botar o X. Aprova ou não aprova. Aprova o plano. Aí botou lá. Aprova o plano. Sou contra o plano. Aí bota lá um Xzinho. Sou contra o plano. Sou a favor do piso. Sou contra o piso. Agora o piso salarial, segundo as informações que foram pontuadas, ele chegaria com esse acréscimo de 15,5% com o IPCA, IPCA, sei lá, com o nome do IPC, sei lá, mais o percentual do dissídio de 6%, chegaria a 1.830, salvo engano, alguma coisa do gênero. Isso, salário, isso aí, o salário completo. Sem entrar o triênio e etc. Isso é o do GM1A. Isso é o do GM1A. Entendeu? Tá, agora deixa o Moura falar e esclarecer as questões. Senhores, Wolf Mike Moura, agora nós ouvimos o sindicato com as palavras sindicais. Nós ouvimos a postura importante que o sindicato teve que passar. Agora eu vou falar como guarda municipal e como frente manifestante que nós temos que entender. Não preciso com vocês aqui ficar fazendo cálculo de 5%, nem de 15%. O que há de se entender é que com 15% no piso de qualquer guarda municipal, melhora uma migalha de pão para quem é antigo e para quem tem PL. Agora, se você é guarda novo, tem 1 ou 2 anos de instituição, vai penar, vai sofrer. E quando você chegar a ver uma pitadinha desse dinheiro, você já está envelhecido, se preparando para se aposentar. Ok? Vamos mais. Tem mais aqui. O plano de carreira que eles ofereceram. Tem muita gente acusando o instrutor da academia de ter sido autor daquele plano. Só lembrando que é bem parecido, mas não é clonagem do plano do instrutor da academia. E que o plano do líder Mendonça, esse que justifica a sua carreira de guarda municipal, não vamos deixar de defender jamais! Um outro ponto aqui. Acessem o site do CISEP Rio Sindicato e acessem também o grupo do Facebook da Frente Manifestante. Nós não vamos conseguir alcançar a guarda inteira somente com assembleias. Temos que ser divulgadores e temos que acompanhar o que acontece. Hoje, a Assembleia foi por força da desembargadora. Ela quis uma resposta e nós estamos com anseio, querendo uma nova greve. E eu tenho que lembrar uma coisa: se for preciso deflagrar uma nova greve, teremos que esquecer aquela que passou e teremos que fazer os trâmites da nova greve, que implica em protocolar os ofícios, protocolar a pauta de reivindicação, fazer tudo certinho, como fizemos na outra, e isso demandaria um tempo, um prazo aí de mais ou menos uns 10 dias. Então hoje nós não vamos falar de greve, mas vamos falar de justiça e de dignidade, porque nós sabemos que o que querem nos dar, o que a prefeitura quer dar, é um plano de carreira que vai arruinar com as nossas vidas! E
Lembrando, essas questões de porcentagem de piso salarial, para os antigos, pode parecer bom, mas somente se você, guarda antigo, quiser se vender por 200, 300 reais. Eu estou falando como guarda municipal que sou, estou falando como um dos administradores da Frente Manifestante e como componente da comissão que prometo não vou dar descanso para nenhum secretário de governo que vai tentar delubriar os guardas municipais aqui hoje. Senhores, nós vamos votar. E eu quero lembrar, se você quiser entender a matemática que o governo quer dar a vocês, entendam da seguinte maneira, eu estou falando, eu não posso mentir. Entendam, os navios vão levar por volta de 230 reais de aumento. E os antigos pode não chegar a 350 reais de aumento. E se você aceitar isso, você vai estar engessado de se manifestar, de protestar, de fazer greve até dezembro de 2016. Dessa maneira, dessa forma, entenda, não pode aceitar as questões financeiras sem aceitar o plano de carreira. Você não pode aceitar esse maldito plano de carreira sem aceitar as questões financeiras. Uma coisa está acoplada na outra. Então, ou você aceita tudo e engole isso tudo, ou nega tudo. Prezados, como havia falado antes, vale lembrar novamente, o Sindicato dos Servidores Públicos do município do Rio de Janeiro, através do presidente Cascavel, que está aqui presente, pediu apenas para lembrar que o CISEP Rio está aqui para dar o suporte que for necessário à categoria, uma vez que a categoria que irá decidir a respeito da greve ou não, a respeito da aprovação ou não do plano de cargos, aprovação ou não do piso salarial. Mas é bom lembrar que hoje não está se falando em nenhum momento de greve. Hoje está se falando de aprovação ou não do piso salarial e da aprovação ou não do plano de carreira e remuneração que a Prefeitura apresentou pela sua última proposta. Por conta disso, peço que vocês pensem bem, como eu já havia esclarecido antes, é a última proposta. Pensem a respeito que o decreto é o decreto que pode ser cortado, porque é autogovernante, e por aí, como já havia dito antes, outras informações. Só pensem, eu não estou aqui para dizer o que vocês devem fazer. Vocês agora, por favor, entrem em fila para o lado direito em fila, um atrás do outro, por favor, com ordenação, para poder fazer a votação, se são contra ou se são a favor do plano que foi proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Por favor, um atrás do outro, igual uma foi outro, hein?
Pessoal, atenção, Jones Moura falando. Vamos tentar entender que nesse momento, já que é necessário que façamos esses votos dessa maneira, vamos tentar não ter hora para ir embora, senão a gente não consegue. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, já que eu detenho nesse momento o microfone, eu preciso falar uma coisa aqui e deixar claro. Em nenhum momento a desembargadora ameaçou de tirar decreto nenhum. Não houve ameaça. O que ela citou foi que ela considera que não é correto. Agora eu quero fazer um desafio aqui. Eu quero desafiar o governo a ter coragem de tirar um decreto de 50% e jogar o salário do guarda municipal para R$600. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Uma outra coisa também importante. Alguns colegas estão me perguntando. Não tem como exonerar guarda municipal porque fez greve. Haja vista que a greve é um direito constitucional. Então, até quem está em probatório poderá fazê-la. Mas, se acontecer uma sentença judicial para corte de folha de ponto, nós deixaremos os que estão em estágio probatório à vontade. Mas os antigos têm obrigação de lutar pela nossa dignidade. Possível organizar o sistema de votação. Eu acredito que em menos de uma hora nós vamos conseguir chegar a esse momento.